Oi, gente, tudo bem? Letícia Silva aqui. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as coisas dos anos 2000, né? E para isso eu tô utilizando a página Velhos Tempos do Instagram, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar, porque eu só vou falar de algumas coisas e lá tem bastante coisa legal. Em primeiro lugar, esse batom 24 horas, gente, era muito legal. Eu lembro que eu passava o batom e, tipo, o meu era um laranjinha, né? Mas sempre ficava da mesma cor no final. Só que, né, eu achava o máximo, eu passar o batom laranja ou verde, igual da foto e tal. E a boca ficava vermelha, rosinha, né? Gente, pelo amor de Deus, né? É muita evolução. Acho que nem hoje fazem tecnologias desse jeito. Esse é o máximo da tecnologia que os batons já chegaram. Brincadeiras à parte. Que hoje batom até cresce boca, se você passar. Coisas que esse batom não fazia, mas, né, fica a dica aí. Mas esse é um batom que ainda vende nos dias de hoje, né? Faz pouco tempo eu tava numas lojas assim, tipo essas de coreano, japonês, e eu vi esses batons. Eu até fiquei com vontade de comprar, mas tipo, só pra ter, né? Tirando que a cor era bem bonitinha, né? Mas não sei. Mas quem sabe um dia eu compro, né? Não custa nada. Em segundo lugar, esses pratinhos com esses docinhos dos anos 2000, né? Tinha esse coninho de tipo sorvete assim, só que dentro tinha, acho que, não lembro se era doce de leite, não sei agora, fiquei confusa. Mas se eu não me engano, tinha essas gelatininhas que vem amarelo e vermelho, que vende, essas coisinhas assim, vende até hoje, só que as pessoas não compram mais do jeito que comprava antes, porque, né? E as pessoas, elas não compram mais igual comprava antes essas coisas, né? Provavelmente, no ano que vem, a minha mãe e eu tava conversando de fazer um aniversário temático anos 2000. A gente sabe, e essas coisas, o bom é que é barato, né? Comparando com, vamos falar, o que tá na moda hoje em dia, é muito barato, né? Porque vai comprar uma Nutella, por exemplo, não tem como ficar comprando direto Nutella, vai para fazer um bolo de Nutella e tal. E isso entra o terceiro lugar, que é aqueles bolos de festa de aniversário dos anos 2000. Gente, é muito grande, né? Todo mundo saía com aquele prato de plástico, né? Cheio de bolo docinho, não tinha miséria. Hoje em dia os bolos é desse tamanho, você tem que até pegar pedaços finos, né, de bolo, porque senão não dá para todo mundo. Ai, eu pelo menos gosto desses bolos grandes. Eu acho que não poderia ter saído de moda. Tudo bem, esteticamente falando, o bolo de hoje em dia é mais bonito, mas eu acho que a qualidade do bolo, não que os bolos sejam ruins, pelo amor de Deus, mas ter aquele bolo gigante que você não fica, ai, será que eu posso comer mais um pedaço? Será que vai sobrar para todo mundo? Gente, não tem coisa melhor do que você comer sem ter peso na consciência se o outro vai chegar e vai ter bolo ou não vai. E melhor ainda, que depois que você cortava o bolo, ainda ficava aquele pedaço de bolo na geladeira para você comer no dia seguinte bem geladinho. Não tem coisa melhor. Pena que hoje em dia quase não sobra bolo, né? Porque são pequenos, vou falar a verdade, são pequenos os bolos hoje em dia. E docinho de festa, antigamente tinha muito mais quantidade, né? Tipo gelatina, aquelas gelatinas que você colocava naqueles copinhos, tipo de que hoje em dia
para café, né? Que aí você pegava, chupava assim a gelatina, né? Não precisava nem de colher. Eu acho que o problema é que hoje em dia as pessoas quiseram sofisticar muito as coisas, né? Antigamente era tudo mais simples, mais prático. Não sei pra naquela época, né? Mas assim, dá essa impressão às vezes, né? Que antigamente era mais prático, assim, não precisava sofisticar tanto as coisas, o bolo, você tacava um chantilly em cima, tava lindo. Às vezes a gente não, né? Mas minha mãe em casa que fazia uns bolos temáticos. Vou deixar umas fotos aqui sobre os bolos que minha mãe fazia. Eu lembro que a gente era apaixonado por Pokémon. E aí minha mãe fez um bolo do Pikachu, meu irmão era corintiano, né? Mas ela fez um bolo temático do Corinthians pra ele. Eu não sei se dessa foto eu vou ter, mas se eu não me engano tem aqui em casa. E tipo, era muito legal, né? As pessoas se divertiam, não tinha esse negócio de ficar em celular o tempo todo, né? E tudo, as crianças brincavam. E isso vai pro número 4. 4. O número 4 é aquelas, também falando de aniversário, mas eu quis separar essa parte. Aquelas bexiga que era cheia de doce, não tinha coisa melhor. Eu adorava, que aí alguém estourava a bexiga e as crianças pegavam, levantava a blusa para ver quem pegava mais, e aí dava uma briga no final da festa. Porque todo mundo queria, mas fulano pegou mais doce, eu quase não peguei doce. Nossa, gente, era muito gostoso essas festas dos anos 2000, né? Infelizmente, hoje em dia, você vai em aniversário, tem que ter alguma tecnologia, né? Algumas pessoas, elas até colocam, às vezes, pula-pula, essas coisas, né, que usavam mais antigamente, tirando que pula-pula, piscina de bolinha e tal, era para pessoas que tinham muito mais condições, né? Mas tinha, né? Hoje em dia é vídeo de galinha pintadinha. Eu acho ruim porque essas músicas, querendo ou não, são bem antigas, né? Aí modernizaram, enfim, mas é bacana pensar naquela bexigona cheia de doce, era diversão pura. E no número 5 era isso, saudade de quando a galeria de fotos era assim. Gente, eu amava essas fotografias, né, no álbum. Nossa, até bugou. Mas fotos no álbum de fotografia era muito legal. Eu tenho até hoje. Vou tirar uma foto que até eu pegar, mas eu tenho algumas e vocês vão ver que é bem antigo, porque só pelo estilo a gente percebe. Mas era legal. Eu acho muito legal, porque assim, querendo ou não, ter um celular onde você armazena fotos é incrível. Imagina se a gente tivesse vídeos. Algumas pessoas têm, mas eu, no caso, não tenho um vídeo de quando eu era bebê, de quando eu era criança. Nisso a tecnologia é incrível. Só que também corre o risco do seu celular dar pane e do nada você também ficar sem nada, né? Que já aconteceu muitas vezes comigo, aliás. Mas ter essas fotografias assim em mão, sabe? Acho muito legal. Eu apoio a gente ficar revelando fotos do celular e colocando em álbum de fotografia. Porque assim, é aquilo. Se o celular der pau, se o computador der pane e tudo, você perder suas fotos, pelo menos você vai ter um álbum de fotos que vai armazenar tudo isso. Então, né, fica a dica aí pra mim e pra vocês. Em sexto lugar, meu Deus, essas mesas de computador, que são muito antigos. São muito antigos, gente. E eu sei que vocês sabem. E era exatamente do jeito que tá mostrando essa foto.
Tinha a caixinha de som, que quando você deixava um eletrônico perto, ficava... Melhor imitação possível. Coleção de DVDs e CDs piratas, gente. Pirataria é crime, mas a gente sabe que, né, não tentando justificar, mas para algumas pessoas as condições eram bem difíceis de ter coisas originais, né? Eu lembro que teve uma época que tinha um amigo da família, trabalhava na Play Art e deu alguns filmes originais pra gente. E aí, nossa, a gente só queria assistir aqueles filmes, até enjoou. Tinha um filme lá até que eu e minha irmã enjoou de assistir na época. Agora eu não lembro que filme era, mas era um filme de terror. E agora eu não vou lembrar que filme era, que a gente tinha o DVD e que a gente não aguentava mais assistir. Só que, não sei por que também a gente continuava assistindo, mas tudo bem. Aí o monitor de caixote, aquele lá que parecia encardido. Teclado e mouse, né? Anjos de porcelana da avó. Isso daí não tinha na minha casa, né? Essas porcelana de anjo, ou tinha? Não lembro, mas se eu não me engano, não ficava nessa mesa de computador. Eu acho que em cima ali também ficavam algumas coisas de CD, grampeador e tal, revista de jogos, mas que eu acho que não tinha também lá em casa revista de jogos, porque geralmente ficava no quarto do meu irmão, né? Ele que geralmente comprava essas coisas. Eu sempre fui muito viciada em jogo e são vídeos que eu até pretendo trazer sobre jogos, né? Mas revista de jogo não. Não tinha nessa mesa, eu tô falando, tá, gente? Estabilizador, CPU e os pés. Sempre ali. Sempre. Aconteça o que acontecer, os pés estavam ali. E a mesa que a gente tinha lá em casa era muito parecida com essa. Eu acho que de todo mundo, né? Acho que o normal a mesa é ser parecida com essa, mas tudo bem. Até perdi as contas agora, mas eu acho que é o 7. Esse, 7º lugar. Era mais mulher, obviamente, que fazia isso. Mas, antigamente, o chá revelação era desse jeito, pra quem não conhece, tá? Quem não sabe, o chá revelação era isso. Se era menino ou menina. E eu ficava muito chateada porque eu sempre falava que eu queria ter filho mulher. Mas assim, hoje em dia é óbvio que eu tenho outra cabeça, mas quando eu era criança eu queria ter filha, não queria ter homem, né? Eu acho que é a questão também de ter boneca, mulher, essas coisas, então a gente sabe que influencia, né? E aí eu ficava assim, e ó, é homem. Homem, né? E aí eu ficava super chateada, aí eu ficava tentando fazer assim, ó, pra dobrar, pra falar que era menina. Às vezes eu conseguia, tipo, dobrar e deixar como mulher. E aí eu ficava segurando assim, ó, gente, eu vou ter menina e tal. Olha a cabeça como era, né? Mas hoje em dia, o que vier vai ser amado. 8º lugar, famosos bananas de pijama. Eu era apaixonada. Eu tinha o CD original, tá? Do Bananas de Pijama e era muito legal. Aí a gente colocava naqueles radinhos assim, que era redondinho, tinha que abrir, colocar o CD, fechar e dar... Nossa, era tão legal, né? Eu não... Aqui em casa a gente ainda usa rádio, tá? Vou tirar uma foto do rádio aqui de casa. É muito fofinho, aliás. Não é rádio igual antigamente, óbvio, não dá pra colocar CD, é mais pra Bluetooth Bluetooth e rádio mesmo. Mas aqui em casa a gente tem muito hábito de escutar rádio. Rádio mesmo, FM. E a gente escuta aqui muito MPB. É mais MPB que a gente escuta. Às vezes, quando eu preciso de um up na vida, eu escuto umas músicas de pop mais agitadinha. Mas, voltando pro Banana de Pijama, que eu já tava mudando de assunto totalmente.
Eu amava Bananas de Pijama, achava um desenho incrível. Em 8º lugar, e eu não entendi o porquê está aqui, é o pão na chapa, o famoso pão na chapa. Tá falando cheirinho de infância. Mas, gente, até hoje eu faço isso, é só eu? Não, porque na TV, até quando os preços estavam subindo muito das coisas, falavam sobre o famosinho pão na chapa e o café com leite que tinha aumentado, né, o valor. Então, acho que isso até hoje, tipo, sempre que tem um pão um pouco mais velho aqui, eu vou lá e coloco na chapa, mas eu acho que pra mim, assim, é normal ainda. Normal que eu diga, não que as coisas dos anos 2000 sejam normal, mas que é comum, essa é a palavra certa, é comum ainda esses pão na chapa, né? 9º, gente, se eu pular algum número, me julguem mesmo, porque eu sou péssima pra ficar guardando e eu tô vendo em tempo real aqui. Em 9º lugar, como ligávamos o PC nos anos 2000? Era com o pé, porque eu vou ter o trabalho de abaixar um pouquinho e ligar com o dedo? Jamais. Never. Não. Tem que ser com o pé. Pelo amor de Deus. Tem que ser com o pé. Não tem mais anos 2000 do que isso. Ligar o PC com o pé. Aí veio o notebook. Aí perdeu essa fantasia de ficar ligando com o pé. Mas ótimo, né? Porque aí a gente não precisa abaixar, né? Que era muito esforço abaixar e ligar o computador com o dedo, né? Tem que ser com o pé. Eu acho que até o notebook a gente pode colocar o pé em cima do notebook e ligar o computador, né? Óbvio que é bem mais fácil. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo hoje em dia. Ai, ai. Em 10º lugar, não poderia ser diferente. Falar do Chaves, né? Essa foi a série, assim, vamos dizer, que eu mais assisti. E assisto até hoje, tá? Chaves, pra mim, é a série, assim, mais genial que existe, né? Até hoje, quando eu tô querendo assistir alguma coisa mais light, sabe? Parar de pensar um pouco na vida, eu assisto Chaves. E é ótimo que eu arrumei um namorado que também gosta, então a gente assiste muitas vezes juntos o Chaves e é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Eu não poderia deixar de falar, assistia muito com meu avô, então querendo ou não tem um peso afetivo ali, né? E eu adorava quando meu avô trazia aqueles pirulitão assim, igual do Chaves, nossa, e eu ficava chupando aquele pirulito até umas horas. Esses tempos, a minha mãe e meu padrasto, eles trouxeram um pirulito grande assim, aí eu lembrei disso. Eu acho incrível a forma de humor assim do Chaves. Óbvio que, como em tudo, tem as coisas assim que as pessoas dizem subliminares, né? Que fala algumas besteiras de vez em quando e tal. Mas eu acho um humor saudável, um humor legal, bacana, né? E eu não poderia falar dos anos 2000 sem falar do Chaves, que ainda é muito presente, né? Hoje em dia. Quando o SBT, não sei se foi esse ano, ano passado, mas enfim, quando o SBT tirou, porque, não sei se vocês sabem, mas é uma história muito longa, mas é que negócio de direitos autorais, não sei o que o SBT tirou o Chaves, muita gente ficou chateada e eu vi que eu não tô sozinha assistindo Chaves por aí, né? Eu assisto até hoje, infelizmente, até no YouTube estão tirando Chaves por causa dessa questão de direitos autorais. E eu fico muito triste, porque eu amo Chaves.
I love Chaves. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas vale a pena. Pretendo trazer uma parte 2 desse vídeo, né? Que eu acho muito legal falar dessas coisas antigas. Quem sabe se um dia o canal crescer e tal, eu tente achar essas coisas dos anos 2000, comprar, né, trazer pra cá, pra gente abrir junto, passar junto, que nem aquele batom e tal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e um beijo pra vocês. Tchau!